Olá, você está no Fala Lep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença da nossa convidada de hoje. Ela é presidente da ONG União de Mães de Anjos em Pernambuco, Germana Soares. Obrigada, Germana. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. E para deixar essa nossa conversa mais acessível, para que mais gente se sinta convidada a acompanhar o nosso bate-papo, eu vou me audiodescrever e vou te convidar para fazer a mesma coisa. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, eu uso óculos e eu estou vestindo uma camisa marrom. Eu sou uma mulher de pele preta, indígena. Estou com a farda da União de Mães de Anjos em Pernambuco, na cor amarela, a logomarca da instituição na frente, e de calça jeans. Sou uma mulher de porte mediano, 1,65 de altura, nem gorda nem magra, e de cabelos curtos, tingidos num tom mais claro. Eu queria começar te perguntando como é a vida de uma mãe, de uma família que convive com a síndrome congênita decorrente do Zika vírus, que ficou conhecido como microcefalia. O teu filho Guilherme está completando 10 anos agora em 2025. Eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco de como é a vida de vocês e quais são os desafios que vocês vêm enfrentando agora nessa fase. Bom, ser uma mãe atípica, na realidade a maternidade ela já tem uma carga, né? Tem um ditado, né, popular que diz que o filho é da mulher, né? A maternidade em si ela já traz uma carga para essa mulher, que a mãe ela é a única que ela dá o que não tem. Todo mundo dá o que tem, mas a mãe dá além do que ela tem, né? E a maternidade atípica ela é sobrecarregada. Como é que é a nossa vida? A nossa vida é uma luta, não pelo fato de ter um filho com deficiência, mas o sistema que bloqueia o acesso à dignidade, à qualidade de vida, sabe? Então, assim, é uma luta todos os dias enfrentar os nãos que o sistema impõe. O não pode, o não dá, o não tem, essas questões. Mas a gente vem sobrevivendo dia após dia. Eu digo que a gente não mata um leão por dia, né? A gente mata a savana, né? Porque são vários desafios. Às vezes o desafio é você fazer a criança fazer xixi, sabe? Ter que passar uma sonda. A mãe, ela vira enfermeira, ela vira psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono. A mãe, na realidade, é uma extensão da assistência que essa criança precisa e merece. Mas acaba que a sobrecarga e a responsabilidade que recai sobre essa mulher, sobre essa mãe cuidadora, que em 78% somos mães solo, né? A carga que recai sobre ela é muito maior do que deveria e podia, sabe? A mãe, ela deixa de ser apenas mãe, esquece que é mulher antes de ser mãe e vira apenas cuidadora, sabe? Então, a gente carrega essa obrigação mais do que a gente deveria, sabe? Porque a gente não é enfermeiro, a gente não é terapeuta, mas a gente aprende a ser, até médico, né? Identifica algumas anormalidades nas nossas crianças que a gente leva para a parte científica e para a classe médica, mostrando que tem alguma coisa diferente. Aí um médico cruza uma informação que uma mãe já deu, a outra já deu, aí cruza uma característica nova da patologia, da doença, que ainda é uma patologia nova, né? Só tem 10 anos. No mundo, né? No Brasil, é considerada uma doença rara, que nós somos só 1.500 no mundo inteiro. E cada ano aparece uma novidade. Então, ainda é objeto, é fruto de estudo e a gente está em constante aprendizado. E me fala um pouco das conquistas no desenvolvimento dessas crianças. A gente conversou previamente para preparar essa entrevista e você me falou que assim que Guilherme nasceu, o prognóstico que os médicos te deram era muito ruim. E eu queria que você me falasse como é Guilherme hoje. Você também me contou que Guilherme é uma criança que gosta de música sertaneja, de forró. Eu queria que você me falasse um pouco sobre ele. Guilherme é um anjo disfarçado de filho na minha vida, sabe? Na realidade, ele acha que eu cuido dele, mas é ele que cuida mais de mim. Eu aprendo demais com o Guilherme e eu enxergo
que não é romantizando a deficiência, sabe? Que nenhuma mãe, nenhuma mulher, nenhuma família almeja ter um filho com deficiência. Ninguém. Né? Mas, assim, eu me sinto particularmente privilegiada de, nos dias de hoje, onde as pessoas são tão maus umas com as outras, né? O amor, portanto, se esfria, as pessoas parecem que banaliza a vida a quase zero, sabe? E eu ter um ser na minha casa que é desprovido dessa maldade que o mundo oferta, sabe? Então, o Guilherme é um ser totalmente inocente. Ele tem uma luz, assim, uma coisa que é só dele, que você enxerga e diz, meu Deus do céu, como é que nos tempos de hoje tem alguém que transmite uma leveza, sabe? Na realidade, Guilherme me curou. Ele curou de algo que eu nem sabia que tinha aberto. E não é fácil, é muito difícil, sim, você ter um filho com deficiência. É muito difícil, porque a gente convive com um dos piores sentimentos do mundo, que é o sentimento de impotência. Porque a gente quer dar o mundo, a gente quer dar o melhor, a gente quer dar os melhores tratamentos. Tá, tudo bem, eu tenho um filho com deficiência, mas eu não desejei que ele viesse assim, eu não queria que ele viesse assim, mas já que ele veio, vamos promover o melhor. Vamos, se ele tem que usar uma cadeira, eu quero a melhor cadeira de rodas que tiver. Se ele tiver que usar uma cama, que seja a melhor cama hospitalar que tiver. Se ele tiver que fazer uma terapia, que seja na melhor clínica. Então, assim, a gente quer dar o melhor, sabe? A melhor assistência para ele alcançar a dignidade, para ele alcançar a qualidade de vida. E a gente convive com essa impotência porque a gente não consegue, né? A gente não tem estrutura para isso. O SUS não oferta, longe, séculos, anos-luz, não oferta nem um mínimo, nem um básico, né? Então, a gente vive assim, essa realidade que é dura, por um lado, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente feliz por tê-los. Sabe? É esse sentimento que eu tenho. Eu olho para Guilherme, meu Deus, quando o Guilherme sorri, me traz uma paz, sabe? Uma coisa assim, a confiança da vida dele está comigo, está nas minhas mãos, sabe? Enquanto muitos têm filhos que vão ver os filhos crescerem, se desenvolverem, casarem e seguir suas vidas, Guilherme vai ficar comigo para sempre, sabe? Então, a gente só ora, pede a Deus para que a gente tenha saúde para cuidar deles, né? Para a gente não acontecer o maior medo da gente, que é a gente, que eu acho que é o medo de toda mãe, morrer e deixar os filhos pequenos, que no nosso caso eles vão ser bebês para sempre. E Guilherme é isso para mim, é um anjo disfarçado de filho. E aí você me contou que nesse mundo dele, nas capacidades dele, ele tem alguns prazeres, sim. Um deles é ouvir música, por exemplo. Ele tem os artistas preferidos. Como é que é isso? Exato. Ele sozinho, ele desenvolveu o gosto pela música, por instrumentos. De início a gente já notou que ele não gostava de carrinho, de boneco, de brinquedos comuns de meninos, enfim. Aí chegou um tempo até que eu ofertei boneca, enfim, para ver se ele tomava. Mas ele não gostava desse tipo de brincadeira comuns. Assim, Guilherme não é comum, de fato. E ele começou a assistir gravações de cantores sertanejos, né, na internet, e ele começou a aprender as músicas e cantar do jeito dele, no ritmo dele, da forma que ele sabe cantar. E com isso surgiu também o interesse da gente começar a comprar instrumentos para ele de brinquedo. Então ele tem sanfona, ele tem teclado, ele tem guitarra, ele tem baixo, enfim, ele tem flauta. A gente comprou um cavaquinho, mas depois ele mesmo começou a colocar o cavaquinho aqui, ele só mexe um lado. Sim. E transformou aquilo com um lápis de cor num violino. Um violino. Isso que era o que ele via na orquestra. Enfim, então ele tem uma paixão mais pelo sertanejo. Guilherme vai fazer 10 anos, mas eu digo que ele é um idoso de 87, que habita numa criança. E ele gosta de Dorival Dantas, ele gosta de Zé Vaqueiro, de Gustavo Lima. Ele gosta mais puxando para esse lado mesmo, né? Aquele outro Mano alguma coisa. Enfim, que foi até o tema da festa dele. Que massa! Sabe?
enfim, essa coisa de vaqueiro, de forró. Ele gosta disso. Então, ele gostava muito de Gabriel Diniz, sabe? Aí ele desenvolveu isso e a gente foi alimentando, já que é o que ele gosta, que é o que ele pode curtir, claro, o prazer que ele pode ter. Aí a gente alimentou isso nele, a gente conseguiu já ir nos camarins de alguns artistas. Aí agora ele está fã de Leonardo. De Leandro e Leonardo. Quando eu digo pessoal, de Leandro e Leonardo, foi o próprio. Aí ele quer uma roupa de Leonardo. Eu disse, meu Deus, qual é a roupa de Leonardo? Depois eu entendi que era um terno e tal. Enfim, ele gosta, né? Ele gosta de futebol. Você coloca qualquer jogo de futebol, ele assiste de qualquer time. Fica concentrado ali. Fica concentrado. O negócio dele é o gol acontecer, não seja para quem for. Aqui a família é dividida, né? Eu sou tricolor, o pai é rubro-negro, né? Aí é dividido. Aí quem vai para o campo, para o estádio, aí leva. Aí ele torce para todos. O negócio é ele, enfim, a inocência, né? Ele nem essa questão de rivalidade ele entende. Ele gosta da farra. Ele gosta mesmo. da farra, do futebol, daquela coisa do gol, do grito, de cantar e tal. Enfim, um dia desse ele estava cantando Tricolor Esporte. Eu disse, não, meu filho, tá errado. Não faça isso com o coração da sua mãe, não. Ele quis conciliar todo mundo da família. Exato, né? Exato. Né? Aí fala do São Paulo, fala de Palmeiras, o que ele vai assistindo, né? Aí, um dia desse disse que queria uma camisa do Palmeiras. Eu disse, não, meu amor, me ajude que a gente é do Nordeste. Muito legal, muito interessante. E é isso. E a gente vai se divertindo com ele, sabe? Enfim, meu marido sai e faz, tchau, Guilherme. Ele vá com Deus, pai. Do jeito dele. Sabe? Enfim, então ele encanta, acolhe a gente. E enfim, nossa vida virou em prol de Guilherme e em sequencial as outras, né? Mas inicialmente foi ele que abriu esse lado inclusivo, esse lado do segmento da pessoa com deficiência que a gente desconhecia. A gente ter mais empatia pelo outro, entender mais o outro, se colocar no lugar do outro. Tudo isso foi Guilherme que nos ensinou. Né? E Guilherme é o principal motivo da fundação da União de Mães de Anjos. Pois é, conta um pouquinho do teu trabalho na UMA, do trabalho de acolhimento, de assistência, e principalmente na luta pelos direitos dessas famílias e dessas crianças. Assim. E é verdade que tudo começou, de fato, nas salas de espera dos hospitais, encontrando, conhecendo essas outras mães. Conta pra gente como foi, por favor. Foi bem isso, né? A União de Mães de Anjos iniciou em 2015, exatamente no boom da epidemia. Estava todo mundo muito perdido, né? Nós, mães, familiares, as autoridades, a classe científica, médica. Estava todo mundo perdido, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Todo mundo foi pego com o nascimento já das crianças. Não eram que as crianças estavam vindas, elas já estavam ali e ninguém sabia como agir, o que fazer. E decorrente disso, não precisava ser profissional de saúde, nem muito entendido, para saber que alguns direitos nossos estavam sendo violados. E, ao reivindicar esses direitos, apenas como mãe de Guilherme, eu tive portas fechadas. Né? Eu achava inadmissível, eu era do interior, eu morava no interior, e eu achava inadmissível tirar as mães de 7, 8, 12 horas de viagem para vir aqui fazer um exame e no outro dia ter que voltar de novo, e de novo, e de novo, e ninguém dava resposta, e ninguém dava... Enfim, então, quando a gente começou a cobrar um posicionamento mais objetivo, mais direto, o que é que está acontecendo, o que é que se vai fazer para as nossas crianças? Nossas crianças vão ser sempre objeto de estudo, só tem isso para fazer. Vamos estudar o que é que está acontecendo, mas vamos também investir para a evolução dessas crianças e no cuidado com os familiares. Então, quando eu comecei a cobrar sobre isso, eu levei uma porta na cara. Eu disse assim, tudo bem, não vão me atender. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que entrar no consenso. Então, isso aconteceu na Secretaria Estadual de Saúde, né? Quando eu fui lá atrás, aí me mandaram falar, eu repeti a mesma história para uns 5 setores, aí foi quando me disseram assim, olha, vá ali no gabinete. Não conhecia nada nem ninguém, não sabia nem quem era o secretário de saúde. Na época, eu entrei lá e expliquei a mesma história. A recepcionista foi até gentil, mas disse que... Assim, ela não me deu a oportunidade de agenda nem para conversar com ninguém, com o secretário, com o coordenador, com o gerente, com ninguém. E eu disse, tá certo, então eu não tenho um gabarito para ter
agenda com ninguém, então eu vou precisar forçar essa agenda, né? Ao sair de lá, nós já tínhamos um grupo, porque nos conhecemos nos corredores dos hospitais, dos mutirões de diagnóstico, dos exames para fechar esse diagnóstico, né? Os exames de alta complexibilidade, que são os exames de imagem. E quando a gente via uma mãe que aparentemente, né, é uma deficiência aparente, né, a microcefalia, e quando a gente via as mães que tinham um bebê igual ao nosso, a gente ia lá e convidava essa mãe a fazer parte do grupo. E esse grupo, com um mês e alguma coisa, já tinha mais de 200 mães do estado inteiro. E dali acontece que eu usei o grupo para dizer que eu tinha procurado a Secretaria de Saúde, contei a história, e eu disse, meninas, eu vou precisar de vocês, porque a gente vai ter que abrir as portas. Porque, no início, a gente era uma ONG assistencialista. E ainda é, porque a condição financeira das famílias não melhorou, não evoluiu, infelizmente, mesmo com esses 10 anos depois. Mas o nosso principal objetivo sempre foi a construção de direitos através de políticas públicas, porque a gente entende que daqui a 50 anos, se tiver alguém exigindo que aquele direito seja validado, esse direito vai acontecer. Então, eu disse, eu preciso de vocês, vamos nos encontrar amanhã, aí passei o endereço, tal hora, enfim, quando foi no outro dia, tinha 51 mães com 51 crianças. Batendo na porta da secretaria. Batendo na porta da secretaria. Isso os meninos chorando, porque no início era uma irritabilidade imensa, ninguém sabia o que é que as crianças tinham, então era uma irritabilidade horrorosa, que posteriormente descobriu que era azia, refluxo, que os meninos sentiam, né? Então, imagina, você tem aquele refluxo, aquela azia, você já fica desconfortável. Imagina o tempo inteiro, né, a criança sentindo isso. E quando chegou lá, que viu aquele monte de meninos chorando, aquelas mulheres, aquelas crianças, né, que todo dia estava no jornal, na televisão, aparecendo, aí, tipo, eles se desesperaram. Aí, na hora, tentaram colocar a gente numa sala, mas era inviável a reunião, porque era muito barulho conta das crianças. Então, eles fizeram assim, gente, vamos fazer o seguinte, vocês elejam aí uma comissão, né, uma liderança que possa vir conversar com a gente representando vocês. Aí, na hora, todo mundo fez assim, olhou para mim. Aí, naquele momento, me titularam líder delas. E assim estou, há 10 anos, à frente da UMA, e também fundamos uma nacional, que atendemos 21 estados, que se chama Unizica Brasil, qual sou vice-presidente. Realmente, aqui em Pernambuco, os números foram maiores. Foi um estado mais atingido. É o epicentro até hoje. É o epicentro da situação, é o estado de Pernambuco. Foi o estado mais atingido e que ainda tem o maior número de crianças vivas. E você entende a sua atuação na UMA como uma atuação política? Você já, inclusive, já participou de uma chapa coletiva disputando uma vaga na Câmara de Vereadores do Recife. Você entende isso como uma luta política? Você tem vontade de se candidatar outra vez para um cargo político? Como é isso para você? Na realidade, a gente faz política até na roupa que veste. E é impossível trabalhar com o que eu trabalho sem envolver política. É impossível, porque até um suplemento alimentar que a criança utiliza, uma fralda descartável, um transporte acessível, tudo isso depende de boa vontade e articulação política para acontecer. Porque o direito, ele existe. As leis são variadíssimas. No papel, é muita lei. Sendo que lei que não traz efetividade é lei morta. São palavras mortas, né? Então, a gente faz valer aquele direito. E quando o direito não existe, a gente articula para se construir. De fato, participei de uma chapa coletiva que se chamava As Inclusivas. Eram pessoas, cada uma com a responsabilidade ou atributo dentro do segmento da pessoa com deficiência, né? A gente tentou essa vaga, não conseguimos. Também a gente iniciou a campanha muito tarde. A gente não teve tanto investimento, mas foi uma experiência diferente. E sobre a questão de possivelmente um dia eu me candidatar, eu não digo nem que sim, nem que não. Porque eu sou a defensora que as coisas só mudam quando tem alguém que vive ou que fazendo parte da equipe,
né? Então, a gente vai ter mais leis voltadas para pessoas com deficiência quando tiver ou pais, ou mães, ou pessoas com deficiência legislando. Isso é fato. Muitas vezes você só se importa com algo quando você é ou quando você tem na família. Então, isso é uma coisa... Por que que a comunidade LGBTQIA+ avançou tanto? Porque hoje nós temos representantes dentro das assembleias, das câmaras, enfim, né? Tanto federal, estadual, os municípios. Por quê? Porque eles precisavam ser representados. E a pessoa com deficiência não é diferente, né? Hoje a gente tem uma representatividade muito feliz a nível federal, que é a senadora Mara Gabrilli, né? Uma mulher tetraplégica, né? E que você vê que o segmento dela é só para falar de mulher, do cuidado com a cuidadora, com a mãe e da pessoa com deficiência, porque é o que ela vive, é o que ela sente. Então, eu acho que deveria, sim, pessoas que tenham o intuito realmente de construir políticas verdadeiras, palpáveis, concretas, porque para a pessoa defender a causa PCD, a pessoa tem que ter muito peito forte, porque muitas vezes ela briga com gente do próprio grupo, sabe? Então, para as coisas funcionarem, tem que bater de frente com muita gente e não pode baixar a cabeça, não, porque não é uma coisa que todo mundo quer defender, sabe? Tem ainda muita falta de informação e, infelizmente, ainda uma mentalidade de que o que move é a pena, uma coisa assim, né? Eu não sei por que as pessoas têm essa questão do coitadismo, né? Eu sempre tive essa visão e sempre procurei incentivar as associadas, né, da ONG a não alimentar esse ciclo vicioso de séculos, que é a mãe do PCD ser sempre a coitada, a que está pedindo, e as pessoas fazem por ela e por essa pessoa com deficiência como se fosse um favor, sabe? E direito não é favor. Ninguém está fazendo favor, tem que fazer porque é uma obrigação, é funcionário do povo, tem que atender o povo, sabe? Eu entendo dessa maneira. Então, essa coisa de sempre estar de cabisbaixo, não. Eu sou mãe, sabe? Sou mãe do PCD, não sou coitada, mas quero os direitos dos meus filhos. E eu não estou aqui pedindo favor. E as coisas vão ter que funcionar. Se não for por um lado, vai ser por outro. E as coisas têm que andar, sabe? De um jeito ou de outro. Sendo que é necessário, para que essas coisas aconteçam, a união, sabe, de todas as partes, porque não existe patologia A, B, C ou D. Não existe a doença rara, o autismo, a microcefalia. Não, a gente vive tudo a mesma realidade, está todo mundo no mesmo barco. Se a assistência melhorar para um, melhora para todo mundo, sabe? Porque quando a gente vai peneirar, o que sobra, basicamente, é as mesmas coisas que todo mundo precisa, sabe? Então, é interessante essa questão, mas é necessária a união. A gente está aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é uma casa política, e a ALEP tem ações e tem leis estaduais, né, na defesa das famílias com microcefalia, das pessoas com microcefalia. Logo de início, logo depois do surto, teve a comissão de acompanhamento dos casos de microcefalia, que funcionou nos primeiros anos. E hoje em dia a gente tem a comissão da pessoa com deficiência e atipicidade. Deixa eu só ler aqui. A comissão de defesa da pessoa com deficiência e atipicidades, que é uma comissão permanente. E eu separei aqui um pouco da legislação estadual, que beneficia as pessoas com microcefalia, né? Garante direitos para esse grupo. Que é, por exemplo, a reserva de casas ou apartamentos nos programas habitacionais do Estado, a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal, a prioridade no atendimento para pessoas com microcefalia nos serviços de saúde pública e privada, a prioridade no atendimento para a abertura de micro e pequenas empresas, para responsáveis das famílias, para representantes das famílias que possuem dependentes com microcefalia, a lei que assegura aos estudantes cuja mãe ou responsável possua dependente portador de microcefalia a prioridade nas vagas nas escolas de tempo integral da rede pública, e isso sem falar da legislação federal, né? Estou falando da legislação aqui no estado de Pernambuco. Eu queria saber a tua opinião sobre essas leis, se elas funcionam, se elas promovem a inclusão, se falta alguma coisa, como é que é? A grande maioria delas foi proposta nossa, né? E muitas outras que precisava que nunca entrou nem no papel. Por isso que a luta da gente não cessa. O que é que acontece?
As leis elas não funcionam 100% como elas deveriam e poderiam, mas, um exemplo, essa lei do Minha Casa Minha Vida foi uma portaria federal que nós conseguimos e depois ela virou, o nosso estado acolheu, né, a portaria. Porém, o que é que acontece? Não funciona como deveria funcionar. A gente luta muito para que os municípios insiram, né, nossas famílias dentro do público. Porque todo habitacional, por lei federal, tem que ter 5%, no mínimo, de pessoas com deficiência atendidas, né? A nossa portaria, que virou lei aqui no Estado, ela é além desses 5%. Tem que ter, o público é prioritário, que é diferente de prioridade. Eles têm, o Estado brasileiro reconheceu que falhou com essas famílias e em tudo e qualquer programa a nível público, né, eles procuram atender, atende às nossas solicitações, porque todo mundo sabe que essa questão do mosquito é uma calamidade pública porque não tem saneamento, não tem água na torneira, então tem que abastecer água, o que ajuda a proliferar o mosquito. Até hoje não controlou o mosquito, né? O vetor, que é o mosquito, recolhimento de lixo adequado que não tem. Então, promovendo uma moradia digna, amenizaria os danos, enfim. Tudo isso foi pensado de acordo com as escutas, né, das próprias mães e com a necessidade delas. Então, lei, como eu falei, lei no papel tem muitas. Agora, que funcione, como é que eu vou provar que eu tenho um dependente com microcefalia se na hora de reservar uma vaga numa escola integral não tem a opção lá de eu assinalar que eu tenho um dependente com microcefalia? Como é que eu vou provar? Aí a gente entra num contexto geral que tem um filho com deficiência, ou que o aluno é deficiente, no máximo, sabe? Então, existem muitas falhas, sabe? Muitas falhas de verdade. Mas a gente está aqui para fazer com que essas leis funcionem da melhor forma possível e atendam a necessidade dessas famílias. Tá certo. Quando a gente conversou previamente para preparar essa entrevista, você me contou que teve uma infância difícil e que já na adolescência precisou trabalhar e estudar bastante. E aí você fez um curso de logística, fez o curso de marketing, trabalhou como recepcionista, fez o magistério, você trabalhou como representante comercial, até foi professora, trabalhou até no gabinete de um parlamentar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória e o que é que essas outras funções todas colaboraram para essa função que você exerce hoje à frente da UMA. Todas essas funções me ajudaram a eu conseguir liderar essa ONG que virou uma potência na questão de construção de direitos, né, a nível estadual e nacional. E essa parte da logística, do marketing, da publicidade, do ensinar, que você acaba incentivando, liderando, você acaba acolhendo, né? Então, todas essas funções me ajudaram muito a abordagem, estratégias, que até para você fazer política tem que ter estratégia. Como chegar, qual o ponto, como é que vai fazer, né? Como é que a gente consegue, tal. Enfim, então acaba que a vida aos poucos já foi me preparando para estar onde eu estou e me tornar a mulher mãe que eu sou hoje, sabe? Que acabo que eu não tenho só Guilherme, Giovanni e Gabriela, eu acabo sendo um pouquinho mãe de todas essas outras crianças, porque eu tenho uma sede de justiça infinita dentro de mim. Então, quando eu pego uma briga com o município, a gente vai para o Ministério Público, eu saio daqui para Petrolina, daqui não sei para onde, daqui para o interior, a gente vai resolver. Se o Ministério Público municipal não resolver, a gente vai para o estadual, a gente vai para o federal, a gente vai para a imprensa, a gente vai resolver, sabe? Enfim, então, assim, acabou que minha vida estacionou para viver a vida de Guilherme, né, até hoje, que é a realidade de todas essas mães que a gente colocou de lado, né, guardou, e algumas até afundaram seus sonhos, suas vontades, né, para viver a vida desse filho, que não planejou que viesse dessa forma, mas já que veio, é aquilo que eu falei, a gente tenta buscar e ofertar o melhor. E a primeira coisa que a gente abdica é das nossas vontades e necessidades
para dispor da necessidade deles, né? Então, essa trajetória não foi fácil, minha infância, de fato, foi bem difícil, mas construiu a mulher que eu sou hoje, as coisas que eu valorizo, os sentimentos, as qualidades que eu valorizo e que eu prezo muito, que em 10 anos de carreira, vamos dizer assim, né, nós somos uma ONG que entramos em qualquer governo, que a gente cobra de qualquer parlamentar, de qualquer político, a gente não tem lado, a gente tem causa, né, e a gente tem essa transparência com a sociedade, com as pessoas, com a imprensa, e isso é fruto de orgulho para mim, sabe? De 10 anos depois, a gente ainda está aqui, resistindo. Pois é, se a Germana de hoje encontrasse com a Germana de 10 anos atrás, o que é que ela falaria? Ela daria um conselho, uma palavra? E o que é que você pode falar para uma mãe que está se deparando com essa realidade agora? De ter um filho com deficiência, ouvir de repente um diagnóstico que não é favorável, um prognóstico que não é legal de um médico, pensar num futuro inteiro. Que palavra você daria para você mesma e para outras mulheres que estão nessa situação agora? Eu diria isso, Germana, vai ser difícil, mas a gente vai vencer. Nem que seja todo dia, mas a gente vai vencer. E a mãe, né, que está enfrentando essa dificuldade, esse diagnóstico difícil. Eu tive um diagnóstico difícil com 9 dias de Guilherme nascido. Eu não descobri na gestação, eu descobri no nascimento. E Guilherme, quando o médico veio trazer o diagnóstico de Guilherme, né, que fechou, que fez um monte de exame, aí ele chegou e disse assim: olha, Germana, seu filho tem a microcefalia, né? Nem se chamava Zika, não se sabia ainda, né? Síndrome congênita do Zika. Seu filho tem a microcefalia, ele não vai andar, não vai falar, não vai enxergar, ele vai ficar em cima de uma cama em estado vegetativo. E se eu fosse você, eu pedia para Deus levar, que você é muito nova, bonita, e ele vai atrapalhar a sua vida. Foi exatamente assim que eu e muitas das mães, principalmente na rede do SUS, mas algumas no privado, foi assim o diagnóstico que a gente recebeu dos médicos. E naquele momento você já está altamente fragilizada por você ter um filho. E saber, né, que aquele filho possa vir com alguma necessidade, você tem até um bloqueio dentro de si, que muitas vezes a gente até resiste em aceitar, às vezes é pela forma que aquilo é nos colocado, sabe? Então, naquela hora eu fiquei assim, enfim, a reação que eu poderia ter tido era chorar, meu filho era discutir com o médico. Aí já começou minha briga, já começou daí. Né? E o conselho que eu dou para essas mulheres que estão vivendo esse diagnóstico é que diagnóstico não é destino. O médico disse que meu filho não passava de 1 ano, meu filho vai fazer 10, sabe? E muitas outras crianças também tiveram esse prognóstico, mas que elas não tenham vergonha da patologia do seu filho, não achem que é um castigo da vida ter um filho com deficiência, que muita gente acha isso, não achem que foi um grande pecado que você cometeu e Deus está lhe castigando com um filho com deficiência, não é isso, sabe? Exponha suas dificuldades, venha para a rua, porque uma calçada ela só é consertada para um cadeirante passar se tiver um volume de cadeirantes que precisem passar, então a gente precisa vir mostrar as nossas dificuldades, como é que a gente quer melhorar a sociedade, diminuir o preconceito, melhorar a inclusão, o acesso ao lazer, à saúde, à educação, à acessibilidade, se a gente não vem cobrar. Como é que eu vou reclamar de uma falta de acesso na saúde, dizer que não tem vaga na escola para o meu filho, se eu não procuro, se eu fico guardando ele em casa? Ele vem para a rua. É fácil? Não é. Mas também não é impossível. Então, é possível, sim, ter qualidade de vida e dignidade a cargo de muita luta, fruto de muita luta, sabe? E é isso. A gente... o conselho é esse, sabe? É lutar. É lutar e desistir não está entre as opções. A gente tem um ditado que diz... a gente usa dentro da UMA, são 2. Um é: a luta de uma mãe nunca será em vão. E nunca vai ser em vão a luta de uma mãe. Uma mãe sozinha, imagine um coletivo. A gente chama que é um exército de mulheres em prol dos seus filhos. E ninguém solta a mãe de ninguém. E assim a gente segue. Obrigada, Germana, por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
Esse foi o Fala Alep. Hoje eu conversei com Germana Soares, que é a presidente da ONG União de Mães de Anjos em Pernambuco. Se você quiser rever essa conversa ou acompanhar outros episódios do nosso programa, acesse o canal da Alep no YouTube. É youtube.com/@assembleiape. Até a próxima.